A palavra de Deus que proclamamos, ela hoje traz o ensinamento, servindo-se de comparação. Não existe árvore boa que dá frutos ruins. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. E na primeira leitura do Eclesiástico, o fruto revela como foi cultivada a árvore. Então, aqui nos dois casos, a palavra de Deus não está falando propriamente de árvore nem de pomar. Está falando de pessoas e de seu comportamento. Quem é um bom agricultor sabe o que deve fazer para que o seu pomar dê bons frutos. Ele vai fazer ali um cultivo bom de preparo da terra, de poda, de adubação, tudo que precisar para colher bons frutos do seu pomar. Aqui está dizendo que a sociedade terá pessoas melhores ou piores, dependendo da maneira como elas são cultivadas. Se a sociedade à nossa volta não está boa, é porque não estamos educando bem os que formam e agem na sociedade. Por sinal, a campanha da fraternidade desse ano, que terá abertura junto à quarta-feira de cinza, incluída na vivência quaresmal, este ano o assunto é educação. Logo vão pensar que nós já estamos falando de escola. Escola é educação formal. Mas educar-se na sabedoria popular, já bem sabemos, educação vem do berço. O primeiro lugar para educar bem uma pessoa é a vida familiar. A comunidade eclesial também é uma família. Ela deve educar quem a frequenta, quem a integra. Então, a igreja também é educadora, ela é berço também para educar. Assim como a família é berço para educar. Depois vem o Estado com suas obrigações de escolaridade. Aí vem a escola formal, em todos os níveis. A sociedade, na sua organização e estrutura, influencia na vida das pessoas. Na sociologia se diz, o homem é produto do meio. Se você vive numa sociedade de bom comportamento, você tem mais chance de ter um bom comportamento. Se você vive numa sociedade de maus comportamentos, se você frequenta ambientes de maus comportamentos, você terá mais dificuldade de ter bons comportamentos. E querendo ou não, o meio influencia a nossa formação, a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós temos que saber hoje a esfera dos valores, os valores da fé, da nossa vida espiritual, os valores morais, os princípios éticos. Tudo isso está construindo uma pessoa. É uma árvore que está sendo cultivada para dar fruto lá adiante. Então, a formação religiosa transfere os valores da fé, os valores da palavra de Deus e da doutrina da igreja. Para a vivência em sociedade tem a moral, que está muito interligada com a formação religiosa. A postura decente das pessoas para a vida coletiva. Depois nós temos os princípios éticos, que devem ser invioláveis. Então, a verdade é um princípio ético. A justiça, princípio ético. Nós temos que parar de bater palma para quem é honesto. Nós temos que reprovar quem é desonesto. Às vezes a coisa vai mudando tanto de foco que, quando uma pessoa fala a verdade, parece que ela fez uma coisa extraordinária. Isso é porque nós estamos vivendo numa sociedade que mente muito. Ficamos surpresos quando alguém fala a verdade.
É o contrário. O absurdo é mentir. Não é esperado do homem a mentira. É esperado dele, no uso da sua inteligência, na sua formação ético-moral, se ele é um cristão, nos valores da sua fé. É esperado que ele seja verdadeiro em tudo, transparente, sincero. Não deveria esperar aplauso para isso. Quando a pessoa é honesta, ela não tem que receber aplausos, não. É obrigação ético-moral, ser honesto. Ah, mas encontrou uma carteira, tinha dinheiro, devolveu com o dinheiro lá dentro, vamos bater palmas. Não é bem assim que a coisa deve caminhar. Isso não deveria ser a exceção de alguns. Deveria ser o comportamento de todos. A sociedade é resultado desta formação. E quem lidera o evangelho de hoje está dizendo, tem uma maior responsabilidade. Porque quem lidera é guia de outros. Se ele está caminhando para um buraco, ou seja, se ele faz e ensina a fazer coisas erradas, ele prejudica muitas pessoas. Ele leva muitas pessoas para o buraco. Nós estamos sendo governados por quem? Por pessoas lúcidas, comprometidas com a verdade e com o bem? Nós temos que pensar isso. A nossa economia está sendo conduzida por quem? Por pessoas honestas, justas, que pensam o bem da sociedade toda? Um cego não pode guiar outro cego. A nossa política, a economia, muitas instâncias da vida comunitário-social estão na mão de pessoas corruptas, de pessoas desonestas, de pessoas mentirosas, de pessoas egoístas, de pessoas que não pensam no bem da sociedade como um todo, mas que põem seus interesses particulares em primeiro lugar e começam a instrumentalizar as relações e aquela função que ela tem de liderar para prevalecer interesses pessoais, corporativos, faz fisiologismo. Ele se torna ali naquela função que exerce um padrinho de muita gente que quer fazer coisa errada, servindo-se daquela função pública ou de liderança que ele tem. E ali ele faz o mal para seu proveito e para proveito de um grupo que está à sua volta. Mais do que pensando no bem da sociedade como um todo, pensando no bem das pessoas como um todo. Quem lidera, quem coordena, tem responsabilidade maior. Tanto é grave na sociedade o comportamento individual, que a sociedade não é feita, se ela é formada de milhões de pessoas, esse milhão é somatória de 1 mais 1. Quanto mais pessoas boas colocarmos na vida da sociedade, mais ela se torna melhor. Quanto mais pessoas boas na vida da igreja, melhor a igreja vive e testemunha a sua fé. Nós temos que saber que o coletivo é resultado da somatória do individual. Se não podemos mudar de imediato o coletivo, façamos o esforço para as mudanças individuais menores, para no efeito de cascata, ela possa vislumbrar dias e condições melhores na nossa sociedade. E sabemos não está bem, e vemos aí suas mazelas, vemos aí os seus crimes escancarados. Não é esta sociedade que a palavra de Deus ensina. Não é assim que a família humana deve ser tratada. A família humana deve ser tratada e respeitada na sua dignidade. Cada pessoa na sua dignidade própria, inviolável. Não é uma sociedade que trabalha com maioria ou minoria, ou minorias. Mas é uma sociedade que trata todas as pessoas na sua igual dignidade,
E para isso nós temos que preparar líderes hoje que vão assumir essas funções amanhã. Quem governa tem maior responsabilidade. Aqui eu penso no bispo, aqui eu penso no padre, aqui eu penso no vereador. Está governando a cidade, um vereador. Então, se ele faz coisas erradas individualmente, já é um mau exemplo e um escândalo. E se ele faz dentro da Câmara, 2 vezes, que ali ele está afetando a vida do município, o bem público. E se esse vereador é o presidente da Câmara, a responsabilidade dele é muito maior, porque muita coisa passa na Câmara, porque o presidente permite. Então, o presidente da Câmara tem mais responsabilidade que os outros vereadores, porque ele age mais coletivamente, em nome dos outros. Assim é o prefeito com o vice-prefeito, assim é o promotor de justiça, assim são os juízes, os desembargadores, são os ministros do Supremo, é o procurador de justiça. Veja essas esferas onde a nossa vida, de alguma forma, está sendo afetada, para melhor ou para pior. Quem conduz a economia, quem está nos órgãos colegiados. E assim vai, nós pensamos no governador, nós pensamos no presidente da República. Os atos deles nos atingem, nos afetam. Precisam ser árvores boas, pessoas de uma personalidade sadia, pessoas éticas, morais, que têm uma conduta chamada ilibada, uma conduta decente, que mereça respeito, que estão servindo de exemplo para tantos, estão tomando decisões que impactam na vida de tantas pessoas. Quem está à frente da economia, das associações, que um empresário é corrupto, porque não existe corrupção só do agente público não, viu? E aí a gente acha que política é só que corrupção vem só dos políticos. Se político faz corrupção é porque ele acha um empresário também desonesto para agir junto com ele. Tem mão dupla. Então nós temos que pensar nisso tudo, nessa formação ético-moral para todos. Só assim os frutos bons. Quem está à frente da associação comercial, da associação da indústria, se ele é desonesto sozinho, já é muito ruim. Se ele é desonesto lá, é pior. Porque ele amplia o efeito da sua desonestidade, da sua corrupção. Então o Evangelho, a palavra de Deus hoje, está usando de comparação de árvores para falar de pessoas. Dizendo que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Uma pessoa verdadeiramente boa não é o discurso que ela faz que mostra quem ela é. São suas palavras, suas decisões, seu projeto de vida. Ela vai revelando isso no seu dia a dia. Aí nós sabemos se ela é uma pessoa verdadeira mesmo. Aí nós ficamos sabendo se ela é uma pessoa boa. Ficamos sabendo se ela é uma pessoa honesta. Se ela é uma pessoa sincera. Se ela é uma pessoa fraterna, se ela é uma pessoa solidária, se ela é uma pessoa dada ao perdão. É no dia a dia que nós vamos conhecendo o que está dentro da pessoa. Jesus diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E hoje a palavra de Deus está dizendo, o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração. Sejamos cristãos que têm coisas boas no coração. Senão a gente frequenta a igreja e vai pondo a palavra de Deus sob condição. A palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, o amor a Deus. Mas depende. Aí começa do depende. A palavra de Deus diz que a família é importante, mas depende. A palavra de Deus fala não matar, mas depende. A palavra de Deus diz para não furtar, mas depende. A palavra de Deus diz para não pecar contra a castidade, mas depende.
A palavra de Deus diz para não levantar falsos testemunhos, para não falar mentira, mas depende. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus se eu estou ouvindo essa palavra. Eu vou ser um bom cristão vivendo a palavra de Deus, seguindo Jesus de perto, não é relativizando. A palavra de Deus e a graça que vão construindo na nossa vida esse tesouro, enchendo o nosso coração da vontade de Deus, para que ele se torne um tesouro para os outros. Tudo de bom que vem de Deus passa pelo nosso coração e chega ao outro, porque esse tesouro já foi guardado no meu coração. Esta é a nossa missão, seja quem está no anúncio verbal da palavra, seja quem frequenta a igreja, somos chamados, em primeiro lugar, a anunciar o Evangelho com o nosso testemunho, mostrando na igreja e na sociedade que nós somos árvores boas, que produzimos bons frutos, mas o homem mau tira coisas más do seu tesouro, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Assim deve ser a nossa missão de anunciadores. Não podemos ser guias de cego. Jesus repreende ali dizendo, um discípulo não é maior do que o mestre. Tem gente também que quer pegar o microfone para pôr o seu entender das coisas acima da palavra de Deus. Ele acha que ele é o mestre da vez. Jesus diz, discípulo não é melhor. Na vida da igreja não tem ninguém maior do que Jesus. Tem gente aí hoje que, para Jesus, ele só usa o espaço da igreja para falar que é religioso. Mas ali Jesus sai de cena, sai tudo, e ele aparece com seu personalismo. Ele aparece ali com a sua oratória de bom pregador. Tem gente hoje que está nos microfones de igreja também, só com o microfone de bom pregador. A hora que você vai ver os frutos que saem da árvore, você cai de costa. Então nós temos que pensar, quem anuncia verbalmente tem responsabilidade maior, que não pode virar um escândalo de mau testemunho. E também, todos nós que ensinamos na vida da igreja, não passamos de discípulos. Papa Francisco essa semana falou, estou com 50 anos de sacerdócio e estou aprendendo. Ele é discípulo, ele é seguidor de Cristo. Nós estamos buscando a nossa medida maior. O discípulo bem formado pode se tornar igual ao mestre. Então, nós buscamos configurar, nascemos como filho de Deus no batismo, para buscar a nossa identidade em Jesus. Todos nós cristãos buscamos nele a nossa identidade, a árvore boa, a árvore que nos ensina a dar bons frutos. Ali está a nossa identidade. Vamos ensinar nossas crianças, adolescentes e jovens, porque hoje, se nós formos olhar aí as músicas, os programas de televisão, nós vemos o que está no coração do homem. Se nós formos ver nos meios de comunicação, nós vamos ver o que está no coração do homem. Porque tem saído coisa ruim. Tem músicas que a pessoa devia ter vergonha de escutar. Tem programa de televisão que a pessoa devia ter vergonha de assistir. Aí diz São Paulo, sua glória está no que é vergonhoso. Tem gente que parece que quanto pior, mais agrada. É porque perdeu o discernimento. Perdeu o discernimento do bem, do mal e da decência. Está vivendo de tudo que o mundo oferece. Tudo posso, mas nem tudo me convém, diz São Paulo. Eu não posso perder o meu discernimento frente à palavra de Deus, dos valores e dos princípios da minha fé. Então esses meios de comunicação estão mostrando a condição que a humanidade está. Que ali reproduz, transforma-se em espetáculo. Às vezes essa pior condição do que está dentro das pessoas. Onde toda a podridão é exibida como se fosse grande trunfo. Tem programas de televisão hoje que são vergonhosos para quem pensa no mínimo de decência.
E ali às vezes está a criança, está o adolescente, está o jovem. Ele está se formando ainda no seu caráter, nos seus princípios, nos seus valores. Então ele está sendo deformado. É um tanto do que a gente busca ao refletir essa palavra hoje, que usa de comparação árvore boa dando frutos bons, pessoas boas dando bons frutos, boas ações na vida da sociedade. Essa deve ser a nossa busca, e termino com a palavra de Paulo aos Coríntios. Sejamos firmes. Ser um bom cristão não é fácil. E Paulo diz: amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Mesmo que você viva num ambiente que ser cristão é muito difícil. Ser um cristão bom é muito difícil nos dias de hoje. O apóstolo diz: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. A igreja é a obra do Senhor. Nós fazemos parte dela. Sejamos firmes, sejamos inabaláveis, fazendo parte desta obra e fazendo esta obra crescer no mundo. E o escândalo põe tudo a perder. A falta de testemunho põe tudo a perder. Se a pessoa frequenta a igreja aqui com boa intenção de fé, mas na sociedade ela faz tudo o contrário, ela põe tudo a perder para a obra de Deus. Vira um escândalo, uma falta de testemunho. Certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Nossas fadigas não são em vão no Senhor. O esforço de viver bem a nossa fé não é em vão. Em Jesus e em nós, viam a humanidade de Jesus, mas atrás da sua humanidade estava a sua divindade. Viam o homem corpóreo, mas o homem mortal e corpóreo, mas atrás dele está aquilo que é incorruptível e aquilo que é imortal. É a divindade de Jesus na aparência de sua humanidade. Nós somos filhos de Deus para que as pessoas vejam o nosso corpóreo, vejam a nossa humanidade, mas possamos surpreendê-las com o mais que nós temos, com a nossa divindade, aquilo que o batismo nos deu, sermos filhos de Deus. Ali está o nosso incorruptível e o nosso imortal. Cuidemos bem, este é o nosso ser verdadeiro. Assim seja.